Meu nome é Robson Dias, eu tenho 41 anos. Minha infância, ela foi bem conturbada. Eu venho de uma família de 12 irmãos e eu sendo o mais novo. Então, dentro de casa, faltava muita estrutura, era tudo desestruturado. A bagunça toda, gente saindo, gente entrando, durante o tempo todo, gente casando, gente ficando noivo, gente saindo de casa sem casar, então era uma bagunça toda. Mas eu vi assim que tinha uma lei, até certo ponto existia uma lei, que no caso era o meu pai. Depois da separação dos meus pais, quando eu tinha por volta de 8 anos, é que daí a bagunça pegou mesmo, de verdade. Eu particularmente, eu fui criando um ódio, uma raiva muito grande de crescer sem ter essa presença masculina em casa do meu pai. Minha família não conhecia Deus, ninguém conhecia Deus, nem meus irmãos mais velhos, minha mãe, ninguém. Então era cada um para si. Então não tinha hora para chegar em casa, não tinha hora para sair de casa. Eu ia para a escola, por exemplo, à noite, e quando eu saía da escola eu não ia para casa. Foi onde entrou na minha vida pequenos furtos, entrou na minha vida assim, a experiência de entrar em contato com drogas e as amizades também, que influenciavam muito, porque não tinha assim uma direção. Então, esses pequenos furtos me levou assim, a ficar mais de 2 anos na minha vida praticando isso. Foi onde nessa fase eu me sustentava, com roupas boas, com dinheiro para sair com as garotas. Foi nessa época também que eu conheci muitas garotas, tive bastante relacionamento, bastante namoradas. Eu me lembro quando eu tinha mais ou menos 14 para 15 anos, o meu irmão me levou numa casa de prostituição. Foi a primeira vez que eu tive um contato assim com as mulheres mais velhas, e isso foi bem complicado, ficava muito na minha lembrança isso. Até o dia que eu conheci a minha esposa. Das garotas que eu tinha me envolvido, namorado, essas coisas, ela era assim que me dava essa segurança, porque ela trabalhava, ela já tinha uma família ali, mais tranquila, conhecia a família dela. Então eu comecei a namorar com essa minha esposa agora, eu tinha 16 anos e ela tinha 15. Aí namoramos bastante tempo, ficamos noivos. Quando completamos 3 anos de namoro, a minha esposa, que era minha namorada, engravidou. Aí tivemos a nossa filha, nós casamos, mas mesmo assim, a bagunça continuou, só que agora em outro formato. Eu tinha uma família, eu e ela e minha filha, e mesmo assim as coisas continuaram ainda assim, desestruturado. Nós começamos a beber no fim de semana, a participar de muitas festas, muitos churrascos. Eu, minha esposa e minha filha passamos a viver aquilo que eu vivia na infância, na adolescência, aquela bagunça toda. Então não tinha estrutura nenhuma, a gente não tinha direção. Aí nós tivemos o segundo filho e as coisas continuaram do mesmo jeito, não mudaram. A gente saía e finais de semana levava as 2 crianças juntos, íamos para barzinho, íamos para balada, e as crianças sempre junto, e eles presenciando a gente bebendo, eu bebendo, ela bebendo. A estrutura que eu não tinha, que eu sentia muito falta do meu pai, no caso, eu acho que me fez gerar tudo isso na minha família. Até o dia que a minha esposa recebeu um convite para a igreja. Ela recebeu o convite, ela foi conhecer a igreja, ela conheceu. Nesse tempo ela levou também meu filho, que na época tinha 12 anos, e os dois passaram a frequentar a igreja. Só que eu e a minha filha, a mais velha, nós não queríamos ir. De início nós não queríamos ir. Até o dia que eu resolvi conhecer a igreja. Eu me lembro assim que, com o coração muito machucado, muito ferido e muito rancoroso, principalmente das lembranças da minha infância, eu não consegui me abrir no primeiro instante. Eu acredito assim que uns 3 meses depois, eu já estava escutando bastante a palavra de Deus, os pastores pregando. Eu me lembro que eu aceitei a Jesus. Mas a partir do momento que eu aceitei, eu comecei a ler a palavra de Deus, e aí veio a transformação. Ele cuidou de mim, a minha filha veio logo depois, ele cuidou da minha família toda. Depois que eu tive esse relacionamento, essa intimidade, eu percebo a proteção dele sobre a minha vida. Muitas coisas que eu tenho certeza que não dariam certo, hoje eu sinto a mão de Deus direcionando a gente. Eu entendi que eu precisava entrar em contato com meu pai e restaurar aquele ódio, aquela raiva que eu sentia dele. Fazia 17 anos que eu não ia para aquela cidade, fazia 10 anos que eu não via. Eu falei, não posso ficar assim. As ministrações estavam muito fortes dentro
da nossa igreja, da minha igreja, falando de perdão. E o Celebrando a Recuperação contribuindo muito para isso. Aí eu peguei e resolvi voltar para a cidade que ele mora. E quando eu cheguei lá, eu pedi perdão para ele. Foi como se saísse das minhas costas um peso, como se meu coração estivesse recebendo uma limpeza geral. Eu acredito que nesse ponto restabeleceu a paternidade com meu pai biológico. Minha família, graças a Deus, hoje todos no caminho do Senhor, né? Minha filha, meu filho, a minha esposa, todos servindo na igreja, todos contribuindo para o reino e o principalmente de todos amando a Deus. Nós lideramos ministério dentro da igreja, hoje nós contribuímos para o reino na questão do serviço, então nós servimos no Ministério de Crianças da nossa igreja, da PIB, de 9 a 12 anos, que é o Ministério dos Juniores, e hoje eu sou nova criatura, hoje eu não preciso buscar mais em nada, hoje basta eu só me lembrar que eu tenho um Deus que cuida de mim, da minha família, um Jesus que levou os pecados e deu a sua vida por mim, e um Espírito Santo que guia todos os meus passos. Tudo aquilo que meu pai não conseguiu me dar, hoje Deus me dá e me dá em muita abundância.